Que ótimo. Já estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Eu quero já ir acolhendo aqui as pessoas que já estão entrando na live. Muito boa noite. O Leandro Andado. Ô, Léo, seja bem-vindo, irmão. Todos vocês vão chegando e vocês nos ajudam divulgando o link para outras pessoas, né? Então, já vai fazendo essa ação aí de divulgação do link. E uma coisa que é interessante, quando eu estava pensando também nesse primeiro tema aqui da live, né, foi exatamente essa questão do momento que estamos passando, né? Nós estamos quase que trancafiados em casa, né? E é importante a gente parar um pouco e olhar para nós, para que o nosso convívio seja melhor. Então, um dos motivos também que motivou essa live, eu quero, sem demora, né, já adiantado aqui da hora, convidar aqui o nosso convidado da noite, né, chamar o nosso convidado da noite, que é o Murilo, e ele mesmo vai se apresentar. Então, já vou chamando aqui Murilo. Opa, muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos também que estão acompanhando essa live. Muito bom. Muito bom. Murilo, se apresenta, meu irmão. Bom, vamos lá. Eu sou o Murilo Frisanco, sou presidente do Instituto Casa da Felicidade, tenho bacharel em Ciências da Computação, porém, né, também fiz uma especialização na área de terapia analítica do comportamento infantil e uma outra de psicologia do aconselhamento familiar e escolar. E também sou pesquisador independente, né, na área de filosofia, ética, educação, família e vida. Sou casado com a minha esposa, a Tamires, e sou pai da Maria, que tem 6 anos. Então... Muito bom, muito bom. E vocês podem comentar, né? Tudo conforme o Murilo vai desenvolvendo aqui essa apresentação, você pode ir comentando. Que legal, viu? Ô, Murilo, tanta gente está entrando aqui, e amigos, viu, Murilo? Assim, nossa, minha irmã Ivone está chegando ali, né? Eu estou vendo aqui outras, o Arnaldo, muito bem-vindo. Bom, conforme vai chegando aí as pessoas, a gente vai acolhendo. E aqui, uma coisa importante, que você, ao longo desse trabalho nosso aqui também, desse momento que estamos juntos, você depois já pode participar, inclusive, sugerindo temas para as próximas lives, né, que a gente vai ter. Você pode também sugerir temas para que a gente possa também trabalhar, buscar pessoas em cima desses temas que vocês estão sugerindo, tudo bem? Bom, Murilo, eu queria, sim, fazer uma pergunta para você logo inicial, né? O que é o temperamento? Bom, temperamento, se a gente for fazer uma analogia bem simples, imagina que você tem um vitral, né? Então, aquele vitral ele tem suas cores. Então, quando a luz é a mesma, mas quando ela passa por aquele vitral, ela ganha aquela característica das cores, né? Então, se o vitral é vermelho, ela passa avermelhada, se é azul, passa azulado. E a gente poderia dizer que o temperamento é como que um vitral da nossa psicologia, né? Então, tudo que entra em nós e tudo que sai de nós passa por esse vitral e, de alguma maneira, é marcado, né, por essa cor própria da psicologia de cada um. Por isso que, numa mesma situação, você tem pessoas que enxergam as coisas muitas vezes de maneira diferente, ou captam, né, detalhes, captam algumas nuances, né, algumas qualidades específicas, né, Pessoas, que está vivendo. é possível fazer assim um resumo de quais são os temperamentos? Sim, sim. Bom, os temperamentos são 4, né? Tradicionalmente fala-se dos 4 temperamentos, que basicamente é o quê? Você tem o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Se a gente fosse fazer uma leve analogia para a gente começar a se ambientar, eu acho que seria interessante um exemplo até
fazer uma outra live, eu achei um exemplo muito interessante, que é o exemplo da viagem. A pessoa faz uma viagem Sim. longa, tudo, e ela vai, e ela fala, não, ó, deu problema. Aí você fala, como é que foi a viagem? Não, ó, deu problema, mas a gente consertou, foi superando, no fim, foi maravilhosa a viagem, e a gente venceu ali os obstáculos e tudo. Esse aí é o colérico, né? Esse é o colérico. Opa. Aí a gente pergunta para um melancólico como é que foi. Não era tudo aquilo que eu esperava, né? Tinha muita coisa repetida. Talvez se eu soubesse, até não teria ido. Então você já tem um pouquinho mais o perfil do melancólico, o jeito que ele aborda, né, a realidade. Se você olha lá para o fleumático, ele vai falar assim: foi tudo muito tranquilo, tudo correu tudo bem, né? Foi tudo sossegado. Aí você já tem um pouquinho aí mais o fleumático. E se for o sanguíneo, ele vai achar tudo lindo. Nossa, foi tudo maravilhoso. É o lugar mais bonito da face da Terra que eu fui. Nossa, foi uma coisa incrível, inacreditável. Você precisa ir também. A gente pode marcar de junto. Então, esse aí já é mais propriamente o sanguíneo. Se a gente fosse resumir assim, dar um exemplo, né, para começar a ambientar aqui no assunto, né? Sim. Então, quer dizer que, diante desse exemplo, desse resumo que o Murilo fez, será que as pessoas que já estão conosco aqui, Murilo, já têm ideia de qual é o temperamento delas? Só diante dessa sua colocação, será que as pessoas que estão participando conosco já têm ideia e conseguem aqui embaixo escrever qual é o seu temperamento? Então, o Murilo fez um resumão, né, um resumo. Você consegue escrever aqui para a gente e falar assim, então, diante do que o Murilo falou, meu temperamento é tal. Então, põe aí o seu temperamento para a gente já ir conhecendo você também, que está participando conosco, tudo bem? Né? E o Murilo foi bem sucinto, né? Ele te deu um exemplo de uma viagem. Então, eu acho que você já conseguiu ver aí. Ó, já tem aí, já tem, ó, o Leandro já está falando que, olha, o Leandro já está falando que é colérico, e eu confirmo. Já tem outra aqui, nossa, a Ivonice já está falando que é sanguínea. Mas vai ter mais coisas, viu? Por enquanto o Murilo só deu um resumão, né? Mas é importante a gente caminhar um pouco mais. Bom, Murilo, então, diante desse resumo que você colocou, como identificar os temperamentos? Como é que a gente... Tem uma pessoa perguntando aqui, acho que houve alguma falha técnica aqui. Então, vou responder a pergunta aí do Zé Maria, enquanto ele vai se ajustando. Como é que a gente identifica os temperamentos? Vou voltar aqui, nós tivemos um problema aqui de conexão, viu, Murilo? Voltou aí. E voltou. Peço perdão aí para as pessoas que estão participando. Eu acho que podia, Murilo, voltar de novo nesse assunto da viagem, né? Que você falou aí do resumo, e já tem algumas pessoas que ouviram, estão falando aqui, voltou, então tá bom, legal, voltou novamente. Voltou, agora. Seria interessante para me falar de novo, como é que eu identifico o meu temperamento? Fala um pouquinho aí. Então, o melhor caminho é a gente entender um pouquinho de onde que eles vêm, né? Se a gente for fazer uma análise, de onde que surgiu os 4, né? Por que esses 4 e não 8, 10, 15, 2, né? Tá. É o seguinte, os gregos, eles perceberam que, olhando para a natureza, para os elementos, eles começaram a ver uma semelhança com o perfil psicológico das pessoas. Perfeito. A gente não fala que tem a pessoa esquentadinha, né? Sim. Que é a pessoa que é meio do fogo, assim, né? Qualquer coisa já é briguento, já vai para cima, já contra argumento, bate boca, tal. Geralmente esse é o colérico, né? Porque o perfil psicológico dele é igual ao do fogo. O fogo, você acende uma fagulha, ele explode, né? Ele já vai tomando conta, já vai marcando tudo, vai queimando tudo, né? E às vezes vai até ferindo, né? Um cuidado que você tem que tomar com o fogo. Se o fogo não é controlado, ele fere, ele destrói, né? Perfeito. E um outro ponto, se você pega aquele pessoal que é mais resistente, né? A gente fala, não, essa pessoa ela tem assim, uma resistência, uma firmeza, talvez de uma pedra, né? A firmeza da terra, vamos dizer assim. Né? Essa pessoa, ela é o melancólico. O melancólico tem um perfil mais de resistência, né? Mais próprio do
derretimento da Terra. Você pega o fleumático, ele já é o elemento água. Então, o cara que segue a corrente, vai seguindo a corrente, ele cai lá, a gota de água cai lá, onde cai, ela vai acompanhando o fluxo. E você tem o sanguíneo, geralmente sanguíneos são pessoas mais aéreas, né? A gente fala, essa pessoa é meio aérea, até brinco, né? A gente costuma falar assim, essa pessoa tá meio a passeio no mundo, né? Geralmente é sanguíneo, justamente porque ele tem mais esse lado aéreo, né? Esse lado aéreo que permite ele também enxergar. A gente fala isso, né? Parece que é meio pejorativo, mas na verdade não. Na verdade, isso permite ele ter olhos para coisas que os outros não têm. Né? Então, é muito interessante. E você nota um pouquinho, né? Da viagem, né? O melancólico, já aquela resistência, aquela firmeza. Puxa, olha, né? Eu vi um lugar novo, mas eu resisto em acolher esse lugar, né? Não é a minha casa, ou talvez não tenha nada muito diferente. Agora você tem o colérico, tinha um desafio ali, quebrou o carro, aconteceu isso, mas a gente conseguiu superar, chegou lá e deu tudo certo, a viagem foi boa. Né? O fogo, né, diante do obstáculo, ele se espalha, ele tenta fazer frente àquilo. Ele vai tentando algum jeito de superar aquilo. Né? Muito bom. E o fleumático, ele vai achar tudo sossegado, tudo muito tranquilo. Ele tende até para uma indiferença um pouquinho, né? Ele tem um perfil um pouquinho diferente, e ele vai e faz essa viagem, olha, fala, tudo bem, foi tudo tranquilo, não foi nada muito demais, mas também não foi menos, né? Meio neutro, assim, vamos dizer assim. Né? Se você falar assim, puxa, isso não foi legal, ele vai concordar, né? Se você falar assim, isso foi maravilhoso, ele também vai concordar. Porque ele está no meio, ele está meio neutro, então ele tem facilidade de oscilar para os dois lados. Né? Muito bom, muito bom. E também você tem o perfil do sanguíneo, que achou a coisa mais linda do mundo. Né? O sanguíneo gosta muito da beleza das coisas, muito empolgada, muito alegre. Então, qualquer coisa, ele acha tudo fantástico. Né? Tudo para o sanguíneo é fantástico. Olha, a coisa pode sair tudo errado. Ele achou que deu tudo certo, foi tudo ótimo e foi tudo maravilhoso. Poxa, interessante. Acho que diante do que o Murilo fez de novo um novo resumo para a gente desses temperamentos, eu fico aqui, viu, Murilo? Será que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, os amigos, já sabem qual é o meu temperamento e qual é o temperamento do Murilo? Eu fico pensando aqui, será que você já sabe qual que é o meu temperamento e o temperamento do Murilo? Porque se você souber, por favor, escreva aqui embaixo o meu temperamento, o temperamento do Murilo. No final eu vou falar qual é o meu temperamento, Murilo também. E eu vou dizer para vocês uma outra coisa, viu, Murilo? Eu acho que assim, se o pessoal aqui que está nos acompanhando permanecer até o final, nós temos aqui, vamos dizer assim, uma surpresa especial dessa live para você que está nos acompanhando. Você que está nos acompanhando, se você permanecer até o final aqui dessa live, nós vamos te fornecer, te dar algo especial para você, tudo bem? Ó, eu já estou vendo aqui, ó, que já tem uma galera aqui já falando dos temperamentos. Então, por favor, não sei se eu sou esse temperamento que está aí. Já tem aqui algumas pessoas já comentando. Olha, a Fabiana também entrou aqui. Ô, Fabi, muito bem-vinda, viu? A Elisa, olha que bom, Elisa, bem-vinda também, com várias pessoas bonitas. Agora eu já nem sei mais quantas pessoas estão acompanhando aqui, mas já estão aí falando dos temperamentos, né? Então, assim, o Murilo aí fez aí mais um outro resumo, eu acho que vai ficando um pouco mais claro, cada um de nós vamos compreendendo. E, Murilo, eu fico pensando assim, e como é que a gente descreve esses comportamentos? Como é que dá para aprofundar nele, para de forma assim mais prática? Vamos lá. Até no ponto, eu vou dar um mapinha aqui que vai ajudar a gente depois a chegar às conclusões do que a gente vai falar. Né? Se a gente guardar isso aqui na nossa cabeça, o resto fica fácil de decorar, vamos dizer assim, né? Tá bom. Então, vamos lá. A gente tem, se quiser colocar aquela imagem do círculo, do que a gente deixou separado aqui, eu acho que seria interessante para o pessoal visualizar bem. Quando a gente olha para os elementos e para os perfis psicológicos também, a gente nota o quê? Que o fogo, ele é quente e seco, né? A gente olha nesse quadrante aí, quente e seco.
As coisas quentes, elas expandem, né? Então, ali o que está dentro vai para fora, vamos dizer assim, né? As coisas frias não, elas contraem. Então, aquilo que vem de fora, ele chega na pessoa, ela não põe para fora, ela vai guardando e aprofundando aquilo dentro dela, né? Então, você vai notar que quem expande são os quentes, é o fogo e o ar, né? O sanguíneo e o colérico. Então, eles são pessoas que, do ponto de vista emocional, você sabe o que eles estão sentindo, eles falam, eles põem para fora, sabe? É muito nítido isso. Diferente do pessoal frio, né? O fleumático e o melancólico. Você nunca sabe exatamente o que está ali, né? Qual que será que está ali? Será que a pessoa está gostando, não está gostando? Será que... Pegar um exemplo aqui ainda, né? A gente está aqui na live, geralmente, um grande parte do número do pessoal que falou, eu sei meu temperamento e tal, você pode notar que é o quê? Sanguíneo e colérico. Eu sou colérico, os melancólicos, na sua maioria, não se manifestam. Ele fica mais reservado. Oi? Ele fica mais reservado. Fica mais reservado. Eles demoram para colocar para fora, né? Elaborar isso e colocar para fora. Agora, você também tem outro componente, que é o seco e úmido, né? Então, ali na direita, você tem os componentes secos, que são o colérico e o melancólico, que é o fogo e a terra. Essa secura é o quê? Aquela resistência, aquela firmeza. O úmido não, já é aquela flexibilidade, né? Então, vai se moldando, vai envolvendo as coisas. Então, vou fazendo uma breve comparação e a gente já começa a identificar um pouquinho, né? Você tem o fogo, ele é quente e seco, então ele expande, mas ele expande de forma rígida, ou seja, ele expande atropelando. Vai queimando tudo. O colérico vai queimando tudo e vai marcando tudo, né? Se você... o colérico, ele fala para convencer os outros, não para dialogar. Geralmente o perfil é esse. O colérico, ele inicia uma conversa, mas é para terminar você concordando com ele. Ele já tem a coisa pronta nele. Ele vai ali. O sanguíneo não. Ele conversa, mas ele vai mudando de opinião, ele vai concordando, discordando, e vai aquilo ali. Ele vai se moldando de maneira bem flexível àquela conversa. Entendi. Já o fleumático e o melancólico já não fala, né? Você já tem que tentar puxar deles ali. O fleumático, ele vai acompanhando o fluxo, mas ele talvez um pouco indiferente, talvez um pouco frio mesmo, né? A gente fala frieza, mas tem diferença, aquela pessoa meio gelada, né? Porém, como ele tem essa flexibilidade, ele geralmente é uma pessoa agradável, é um bom ouvinte, porque ele recebe, se molda aquilo que ele recebeu, então não tem dificuldade de ouvir. Eu até brinco, né? Psicólogo bom é psicólogo fleumático, porque ele escuta todos os seus problemas ali, né? Ele não vai bater de frente, não vai fazer nada, ele vai acolher tudo. O sanguíneo não, ele vai receber aquilo e vai falar em cima, né? O colérico vai falar em cima tentando dar a solução, né? O fleumático não, ele vai acolher. O melancólico, ele vai refletir sobre aquilo, mas ele não vai acolher. A tendência dele é o quê? É oferecer uma resistência. Então, se ele tem uma resposta pronta, se ele já tem uma visão pré-concebida da coisa, ele vai tentar fazer a pessoa se encaixar nisso. Peraí, né? Vai fazer perguntas, né? Talvez de um modo que a pessoa acabe se enquadrando naquilo que ele tem dentro dele. Entendi. Né? Então, quer dizer, aí uma breve noção, e frio, úmido e seco, dá um bom panorama para a gente depois, né? Quando a gente for descrever aqui cada temperamento em si ali, né? Se quiser até na tela aí, pode o desenho já. Ô Murilo, me permite fazer um comentário aqui. Claro. Em relação à questão, conforme você foi falando, eu lembrei daquela síndrome de Gabriela, né? Lógico que a gente tem um temperamento, tem uma tendência para, né? Mas não significa que nós não podemos vencer essa tendência, né? Olha, aí que é interessante. Essa força do temperamento, essa força psicológica, a gente nasce com ela e morre com ela. Qual que é o ponto? O ponto é que o temperamento não explica tudo sobre você. Ele explica muita coisa, tá? Tem muita coisa que ele explica sobre você. E é uma ferramenta muito boa justamente por causa disso. Porém, ele não explica tudo. Então, você não perde o seu livre-arbítrio, você não perde a sua inteligência, você não é
escravo do seu temperamento. Pelo contrário. Eu dei um exemplo que eu acho que ilustra bem, né? Você pode pegar a madeira e o ferro, por exemplo, e você pode fazer uma mesa de madeira, uma mesa de ferro, ou pode fazer uma cadeira de madeira, uma cadeira de ferro. Perfeito. O que você vai fazer com aquela matéria-prima, aí é a sua escolha, é a sua liberdade. Inclusive, a gente fala de caráter, né? O caráter é justamente esse crescimento, onde você vai pegar essas forças que você tem, essa matéria-prima, e colocar a serviço das virtudes. Né? Esse é o ponto. Então, se você vai fazer uma mesa de madeira ou uma cadeira de madeira, quem vai escolher é você que é o marceneiro. Né? Se é de ferro, uma mesa de ferro, uma cadeira de ferro, é o ferreiro que vai escolher. Mas a matéria-prima não muda, é ferro do mesmo jeito, é madeira do mesmo jeito. Entendi. Então, pensa como o temperamento sendo essa matéria-prima, e você é o ferreiro que vai mudar. Agora, você não pode fazer uma mesa de ferro a partir da madeira, isso você não vai conseguir fazer. Né? Mas você consegue escolher o objeto, né, que você vai estar fazendo ali. Daí é da importância, né, Murilo, de conhecer o nosso temperamento, né? Porque conhecendo o nosso temperamento, também a gente toma cuidado com nós mesmos, né? E com o outro também, né? Exatamente. Maravilha, maravilha. Vamos aprofundar um pouco mais. Ajuda também a gente a guiar, vamos dizer assim, otimizar aquilo que nós recebemos, né? Por exemplo, eu vou escolher uma profissão. Né? Vou escolher uma profissão, por exemplo. Se você pensa só, eu posso usar uma faca de ferro e uma faca de madeira. A faca de ferro vai funcionar bem. A faca de madeira pode cortar? Pode. Você vai fazer um negócio bem elaborado lá? Pode, mas você vai ter uma trabalheira tão grande, né? Que talvez era melhor fazer uma outra coisa. Então, a mesma coisa, né? Você pega, por exemplo, você pega um sanguíneo. O sanguíneo é um ótimo vendedor. O cara se sai empolgado com o produto, né? Então, quer dizer, o fleumático pode fazer isso? Pode tentar também, mas sob condições iguais, né? Vocês conhecem a mesma coisa, têm as mesmas competências técnicas, o sanguíneo vai levar vantagem, não tem jeito. Muito bom. Nossa, Murilo, já tem tanta coisa aqui, viu? E chegou aqui também o Ademir, a Juliana chegou, a Cibele, a Vera, a Vilma, o Inácio, nossa, várias pessoas, o Cris, o Cristiano. Ô, Cris, muito bem-vindo. Ah, que legal, viu, Murilo? Olha, nossa, que bom. Vamos aprofundar um pouco mais? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada um agora, né? Acho que sair um pouquinho dessa visão mais geral, vamos entrar em cada um. Vamos começar pelos coléricos, né? E até a gente começa pelo colérico, porque ele já é meio afobado, já quer ver o que vai fazer com aquilo. Já atende ele, né? Se deixar para depois, ele vai embora, né? Então, vou ter aqui os coléricos na live, vou começar por eles, né? Tá bom. Primeiro ponto, né? Os coléricos, o vitral deles, vamos dizer assim, eles enxergam o mundo inteiro como um desafio. E assim, tudo que eles recebem é um desafio. Sabe que eu dava essa palestra uma vez, né? No ano passado, retrasado, e aí um colérico falou assim, puxa vida, você tem razão, porque outro dia eu estava andando na rua e tinha uma pessoa do meu lado que estava mais rápida do que eu. Eu acelerei o passo, né? E no trânsito? No trânsito eu faço a mesma coisa. Se a pessoa do lado ela está um pouquinho mais rápida, não adianta. Muito motivada a acelerar, né? Sim. Olha que interessante, né? Então o colérico ele recebe, né, esse mundo como um desafio. É desse jeito. Se você for conversar com um colérico, a gente está falando dessa situação de pandemia, né? Se você tem um marido, uma esposa, um filho colérico, você tem que compreender isso. Para ele é tudo um desafio. Né? O colérico tem uma frase motivacional que é fantástica. É só você olhar para a cara dele e falar assim: duvido que você faz isso. Geralmente aquela criança na escola que sempre tomava na cabeça, né? Porque os amigos faziam esse tipo de frase, né? E ele sempre vai e fazia as coisas, ia para a diretoria, geralmente era colérico. Oh, meu Deus. Né? O temperamento era muito forte nele. Então, muito fácil. Essa é a motivação principal. Sim. E é preciso entender isso. Porque às vezes você vai ter pegar um exemplo, você está nessa pandemia. Sim. Vamos lá, quem são os primeiros que vão querer enfrentar a pandemia, vão querer abrir os comércios e falar, vão para a rua, vão voltar? Geralmente são os coléricos, entendeu? Geralmente são os coléricos. Esses daí vão tomar frente, geralmente. Entendi.
Então, Nossa, eu fico imaginando como eles devem, às vezes, estar sofrendo para ficar em casa, né, Murilo? não, é verdade, é verdade. E outra, é um desafio. Puxa, tem uma pandemia. Se na minha cabeça não é tudo isso, não é tão grave, peraí, eu aguento, eu sou jovem, né? Pegar o colérico. Puxa, eu sou novo, se eu pegar não vai acontecer nada. Vamos lá, vamos para a rua, vamos fazer as coisas, vamos trabalhar a gente, tal, tal, tal. Então, geralmente tem esse perfil, né? Sim. Esse perfil. E é importante para os coléricos entenderem uma coisa. Vocês precisam eleger pessoas, vamos dizer assim, para estar orientando vocês. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão mais longe. Muito interessante. E muitas vezes, essa pessoa pode ser a esposa, pode ser o marido. Geralmente, pessoas convivem muito, porque escutando essas pessoas, você pode ir mais longe. A gente fala de corrigir um colérico, né? Se você falar para ele, você está errado, ele vai te devolver e falar assim, me prove então, e não sei o que, vai virar um bate-boca. Mas se você mostra para um colérico que ele podia ter ido mais longe, mas por causa daquela falha dele, ele deixou de ir mais longe, ou seja, Não. Você e provou por ele. baixou, né, o nível o resultado perante o desafio, isso para o colérico é uma linguagem muito acessível para corrigir. Então fala assim, puxa, olha, você tá inteligente, você é tão bondoso, né, e tudo mais, você fez isso não é digno de você. Você é melhor que isso, você pode ser melhor. Quer dizer, isso é uma linguagem que marca muito o colérico, ele recebe muito bem, né, ele recebe muito bem, até porque, vamos dizer assim, tem um certo gatilho aí que é o seguinte, né? A gente pode melhorar. Nunca tem nada que a gente faz que fala assim, não dava para fazer melhor. Sempre dá para fazer melhor. Sim. Muito Então, bom. é um argumento infalível e infinito, né? Sempre dá para você acessar esse argumento com o colérico. E evita até o conflito, né, Murilo? Evita conflito, porque brigar com colérico, geralmente você vai sair machucado, você vai sair ferido, né? Até o Leandro está falando ali, né, no comentário, São Paulo era um mega colérico, com certeza. Com Olha certeza. aí. É verdade. Muito Que bom. Já deu até um exemplo prático aí, né, Murilo? O que você espera de um cara que fala assim, combati o bom combate, né? É o típico do colérico. Se quiser colocar a imagem do colérico, tem algumas imagens renascentistas que elas transmitem muito bem. Olha a figura do colérico, né? Tá com a espada na mão, pronta para atacar, o escudo já vai para a briga, né? Cara feio ali, né? O olhar muito irado, muito severo. E ali atrás dele é um leão, né? Não parece muito no desenho, mas é um leão nos moldes medievais, um pouco medievais, se pintava assim. Por quê? Porque justamente o leão tem essa semelhança, né? Do rugido, daquela força, daquela imponência que o colérico. Né? Então você vê que interessante. E os coléricos, essa própria imagem mostra, né? Você falasse assim, vamos pensar no qual que é o pecado capital do colérico, né? É a ira. É a ira. Os coléricos têm que fazer uma luta muito grande para suas explosões interiores, suas irritações, principalmente nesse momento, né? Estamos na pandemia, convivendo muito excessivamente com a esposa, com o marido, com os filhos, aí começa a doer, né? Aí começa um a se entrar em atrito com o outro. Sim. Tem que conter, tem que tentar se segurar para que não cause, né? Não destrua aquilo que está à volta. Ter essa consciência, eu sou fogo, né? Eu sou um fogo. Se eu não me contiver, eu vou causar um incêndio aqui em casa. Olha Né? só. O fogo, quando está na lareira, ele aquece a casa. Mas se ele perde o controle, ele destrói a casa. A Gislane está até falando aqui, ó, o fogo fere, né? Exatamente. O fogo fere. Né? Isso é um ponto chave. Né? Muito bom. Então, a gente tem que tomar um outro cuidado também, né? A gente fala essa questão do desafio do colérico, e para ele as conquistas são muito relevantes, para ele tem muito valor. E às vezes as pessoas dos outros temperamentos falam assim, o filho, né? Vou pegar um exemplo, o filho ganhou a medalha lá, o melhor aluno de natação, ganhou a medalha do judô, ou a criança, nossa, eu tirei a melhor nota da sala. E aí fala, tá bom, legal, tudo bem e tal, né? Puxa, ele fica ferido com isso.
Porque para ele foi a coisa mais incrível que podia ter acontecido. Porque ele gosta do desafio. Agora, se a gente recebe com um balde de água, né? Aí fazendo a comparação com pneumáticos, né? Joga um balde de água, né? Fala, legal, tá bom, né? Aquela coisa fria. Puxa, isso pode ferir muito e mexer com a autoestima do colérico, né? A pessoa recebeu uma promoção no trabalho, conseguiu fazer alguma coisa, né? Sei lá, nesse momento de pandemia, geralmente os coléricos são os caras que inovam, né? Não, vamos dar um jeito aqui de continuar aberto, continuar trabalhando, e vai fazendo, e ele conta para a esposa, conta para o marido, e pum, recebe aquele balde de água fria. Né? Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso, que isso vai feri-lo. Né? Muito bom. Vai ferir. E até uma coisa que é interessante, tem a próxima imagem do cérebro lá, mostra um pouquinho como é que funciona a mente do colérico, né? É uma granada que tem ali dentro. Qualquer coisinha puxou o pino e né? Explode ali, já vai arrastando tudo, vai empurrando tudo, atropelando tudo. E é exatamente assim, né? A gente que acaba tendo convivência com um ou outro, eu tenho uma filha pequena que é colérica, é bem assim. Ela tem uma ideia, já tá, não, vamos fazer, calma, mas nem conversamos já. Já vai na frente, né? Já vai. E a paciência, às vezes, não tem, né, Murilo? Para escutar, né? Já vai caminhando. Muito bom. Muito exatamente. Bom. Até o Leandro, né? Colocaram aí na frente, é líderes natos. É verdade. Líderes. Bem, né? O colérico, ele tem uma vocação, ou para ser um grande líder, ou para ser um grande tirano. Esse que é o problema, né? Depende do que ele vai fazer com a matéria-prima. Mas, realmente, né? Se ele se cuidar bem, for seguir as virtudes e tudo mais, ele vai virar um grande líder. Faz uma analogia, é o cara que segura a tocha, né? Tem uma caverna ali, e ele fala, gente, me sigam. E ele leva a tocha na frente, o fogo iluminando e conduzindo as outras pessoas. Bacana. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho dos melancólicos? Vamos sim. Até deixar um exemplo, né? Lembrei, falei esse negócio da tocha. Seguinte, falamos do São Paulo, mas uma outra pessoa que também era muito colérica é Santo Inácio de Loyola. Ele, no começo dos exercícios espirituais, ele fala agir contra a vontade. Esse é o princípio do colérico, né? Eu tenho que me vencer. Ele tomou esse desafio. Todo, os jesuítas, né? As regras dos jesuítas, as ordens jesuítas, o comportamento dos jesuítas era sempre voltado a contrariar a própria vontade. Esse era o desafio máximo, né? E se a gente ficar na cultura popular aí, vamos dizer assim, né? No Senhor dos Anéis você tem o Gandalf, né? O Gandalf é o mago, digamos assim, que aparece lá, e ele assim, tá tomando a frente de tudo, tá empurrando todo mundo. Vamos lá, gente, vamos lutar, vamos pra briga, vamos ter que lutar contra o mal e não sei o que, e vai. E aí ele vai indo adiante, né? Muito bom, muito bom. O Paulo perguntou, né? Como é que são competitivos e donos da razão? Geralmente, sim, competitivo de muito, né? Dono da razão, sim, porque eles já chegam com a razão pronta, né? Eles querem Ficou bem claro, Murilo. Acho que ficou muito claro mesmo. Muito bom. Vamos para os melancólicos agora, né? Vamos lá. Melancólicos, a gente olhar aí o desenho, vai notar o quê? Primeira coisa, vamos de cima para baixo, né? Uma mordaça na boca, a boca está tampada. E não fala, não solta o que está dentro dele. Eu vou dizer uma coisa para você, conversa com o melancólico, uma conversa você teria em 15, 20 minutos, programa umas 2 horas para conversar com o melancólico. Porque ele vai desenterrar a mandioca, né? A gente brinca assim, porque vai puxando a raiz e não acaba mais, né? Então, eles têm realmente, os melancólicos, uma dificuldade de colocar para fora o que está dentro deles. A frase típica do melancólico que você vai ouvir na sua vida é o quê? Você não me compreende, você não me entende, você não está entendendo, né? Porque eles falaram tudo, mas ao mesmo tempo aquilo é 10% do que eles tinham para falar. Nossa! Então, é um padrão isso aí, não é exceção, não é problema psicológico, é sempre a ponta do iceberg. Então, quando o melancólico abre a boca para falar alguma coisa para você,
você fala assim, bom, vamos uma reunião, né? Vamos marcar um momento, vamos sentar e conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que tem um baita de um iceberg aí, que esse é só a ponta. Inclusive, se ele falou, é porque tá tão grande o iceberg que já começou a sair para fora, mas sempre vai ser uma pontinha só. Nossa, interessante. Então, são pessoas realmente bastante lentas, né, para a gente poder ouvir tudo que elas têm para dizer. Não é que elas são lentas, né, mas o processo para extrair o que elas têm é lento, porque elas têm muita coisa que elas guardam. Muito detalhe, né? Exatamente. Até, por exemplo, e eles não falam, né? Sim. Então, às vezes, você vai ter um filho melancólico, que ele é obediente, faz tudo certinho. Não, ele não incomoda, né? Como ele não incomoda, você nem dá muita atenção, né? Geralmente a gente dá mais atenção pro filho que incomoda, né? Que Sim. faz bagunça na casa e tudo mais. O filho melancólico, não, ele é bonitinho, segue as regras, tudo certinho. Uhum. Só que aí depois você chega lá na frente, por exemplo, na adolescência, e fala, nossa, meu filho não fala mais comigo, meu filho está distante, ou o marido, a esposa, nossa, mas a gente nem brigou, nada, e está tão distante, não sei o quê. O que foi acontecendo? Às vezes é um melancólico que foi guardando um monte de coisa, não fala, e aí quando a gente percebe, a coisa já está muito enraizada. Puxa, que coisa. Então é importante a gente ir até o melancólico. Oi? Sim. E não é que a pessoa, às vezes, não sente para com a outra, não tem o mesmo sentimento, né, de amor, de carinho. Às vezes, o temperamento vai fazendo com que ela vai se recolhendo, né? Com que ele vai se recolhendo, né? Exatamente. Entendi. Então, ele sempre acha, não, agora vai, peraí, não, deixa eu falar outra hora. Ah, ele não vai entender, né? Sim. E aí, se ele tenta, e aí um cuidado, né? Quando ele tenta falar e você não entende, que é muito frequente, porque ele sempre fala a ponta do iceberg, aí ele vai se ferindo mais, né? Olha Porque só. não adianta eu falar, a pessoa não entende. Então a gente tem que, às vezes, insistir, ir até a pessoa, falar, olha, tá acontecendo alguma coisa, vamos conversar, o que está acontecendo? Ajudar ele a pôr para fora, né? Sim. Ajudar a pôr para fora. Ô Murilo, já tem colérico colocando para fora aqui, já tem colérico se identificando aqui agora. Você animou os coléricos aí, os melancólicos, melhor dizendo, Então, aí agora. é que eles se sentiram compreendidos agora. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, a Edivânia já falou, olha, agora está Eu Sou Melancólica, olha. Aí Muito começa, bom. mas você vê, né? Não tinha Uhum. nenhum melancólico falando aqui. A gente tem que começar a falar deles para eles sentirem a vontade de falar. É interessante isso. Muito bom, muito bom. É engraçado, né? Eu brinco, quando eu dou a palestra presencial, eu falo assim, gente, quem tem dúvida no final, tudo, né? Aí os coléricos sanguíneos já saem falando as dúvidas, né? Sim. Aí, tudo bem, agora os coléricos sanguíneos falaram, agora os melancólicos e fleumáticos, vamos lá, vocês têm dúvida? Já deu um tempinho para vocês elaborarem aí, né? Segunda chamada, né? Segunda chamada de pergunta, por exemplo, o pessoal frio, né? Mas vamos Sim, continuar no sim. desenho aqui. A gente nota o livro, né? Então, uma pessoa facilidade de ser voltada para o estudo, gosta de se aprofundar, gosta de fontes, ela gosta da leitura, porque a leitura tem tempo para estruturar. A fala é muito rápida, né? A fala é Sim. muito rápida, improvisada. O livro não, o livro é estruturado, com ordem. Se ela não entender alguma coisa, ela pode voltar, né? Então, Uhum. a gente nota isso, porém, nota a outra mão. Aquilo ali é um saquinho de moeda. Lembra que o melancólico é terra? Olha Ele só. tem uma tendência a ser materialista, ou se a gente pudesse dizer um pecado capital, tem uma tendência a ser avarento. E a gente fala avarento, não é só ser pão duro, né? Não, eu não gasto nada. Mas é também avarento no sentido de apego às coisas materiais. Olha só. Então, para o melancólico, essa dimensão material, materialista, né, tem um apelo maior, né? Sim. Acaba tendo um apelo maior. Inclusive, não é só em ganhar dinheiro, não. É na casa mesmo. O melancólico vê, se não está tudo no lugar, isso dói Sim. muito. Já estão falando aí nos comentários, tem que estar tudo certinho, né, meu? Tem que estar tudo certinho. Exatamente. E é interessante o quê? Se a gente descer até os pés, o que tem ali? Uhum. Um pé atrás. Olha só. Um pé atrás. Você vê, né? Os artistas antigamente tinham uma capacidade de sintetizar um conhecimento que era fantástico, né? Então,
pé atrás, porque ele é sempre desconfiado. Você ganhar a lealdade de um melancólico, você ganhou uma pessoa assim que ela vai morrer leal a você. Olha que Agora, barato. para você conseguir isso é uma luta, né? Para você conseguir isso é uma luta. E vamos lá, o que que os melancólicos se motivam? O que que eles buscam? Eles buscam a segurança, a previsibilidade, né? A ordem pré-estabelecida. Então é isso que eles buscam. Eles adoram rotina, né? Adoram planejamento, segue o planejamento à risca. Onde que está o problema? O problema está eles começarem as coisas. Nossa. Porque eles se perdem no volume de detalhes que eles começam a analisar, que são pessoas muito políticas, eles acabam se perdendo e nunca sabendo se já dá para começar ou se é seguro começar. Uhum. Eles travam, eles ficam lá pensando. Entendi. Mas quando eles começam a fazer uma coisa, você pode ir embora que eles terminam. Você pode ficar tranquilo. O problema é começar, mas uma vez começado, não para mais. É interessante. Muito E bom. se você botar outra foto aí, também tem um. Esse é o cérebro do melancólico, né? Para entender essa figura, por que tem um buraco negro na cabeça do melancólico? Porque é o seguinte, os melancólicos, eles têm uma dificuldade de hierarquizar as coisas. Então vamos lá, você vai fazer eu costumo dar o exemplo do aniversário. Você faz aniversário e todo mundo, sei lá, tá o pai, a mãe e o irmãozinho. Tá. E o bolo é de chocolate. No outro ano, é a mesma coisa. Pai, mãe, irmãozinho, bolo de chocolate. Assim vai por 10, 15 anos. Sim. Com 16 anos, vai ser a famosa festa de 16 anos. Aí chega lá e fala, puxa, olha, não vai ter o bolo de chocolate esse ano. Só tinha o sei lá, de abacaxi. Ué, o que o melancólico vai dizer? Cancela a festa. Dá para ter a festa. A gente, todo ano, sempre foi bolo de chocolate, porque, ou seja, esse é um exemplo assim, um pouco exagerado, Isso. mas não é fora da realidade, não. Vai estar dentro dele, né? Você sabe que eu tenho conhecido que quando ia cortar o bolo de aniversário, fazia Sim, aquele triângulo, né? sim. E aí, não, fazia aquele círculo no meio e depois cortava, né? Sim. Nossa, e eu lembro quando eu era criança, às vezes eu ia tentar cortar, né? Rapaz, Não deixar. eu sentia a fúria do melancólico, porque como não vai cortar errado, sai daqui, não sei o que, né? Por quê? Para ele tem um valor muito grande essas coisinhas. Então, ele tem dificuldade em separar o que é essencial, Uhum. vamos dizer assim, o que é primário, que não pode faltar, e aquilo Sim. que pode faltar, que é acidental, é secundário, se mudar não tem problema. Então a gente precisa ajudá-lo, né, muitas vezes, a fazer essa separação, Muito bom. para que eles consigam. Se a gente pegar o exemplo, né, também, desculpa, né, por isso que é o buraco negro. No Sim. buraco negro vai tudo misturado. O que é essencial, o que é acidental, você não tem uma divisão clara das coisas, vai tudo misturando. Né? É assim o Uhum. cérebro melancólico. Inclusive, são pessoas que lidam, aliás, geralmente não sabem lidar com pressão. Sim. Aquele chefe que fica assim, vai, não sei o que, tem que fazer, não fez ainda, que hora acaba. Entendi. Você está fazendo isso com o melancólico, você está fazendo um desserviço. Aí que ele vai render menos, porque ele vai Sim. entrar em parafuso ali, vai ficar perturbado com aquilo, né? Uhum. É complicado isso, tomar cuidado com essa pressão, que eles não Uhum. lidam bem, né? Uhum. E até nesse momento de pandemia, né? Os melancólicos é o quê? Nossa, morreu uma pessoa do caso do Covid. Uhum. Então é o seguinte, é a doença mais perigosa do mundo. A gente Uhum. não pode mais sair de casa. Tem que passar Já uns vi. anos dentro de casa. Você sabe que eu ouvi uma pessoa, né, falava assim, eu acho que essa pandemia só vai se normalizar lá para o ano que vem, ou, né, e tudo mais, né, lá longe, talvez daqui uns 2 anos. O que é isso aí? Geralmente é um melancólico, né? É um Puxa, melancólico. que coisa, hein? Muito Então é bom, Bruno. interessante. Muito bom. Muito bom mesmo. E Bom, tem uma pessoa melancólica que vem na sua cabeça aí que materializa isso que você está falando? Sei lá. tem o pessoal aqui, amigos, vários amigos, né?
A minha família também tem vários melancólicos. Aqui na minha casa tem melancólico. Minha esposa é melancólica. Tem, eu até brinco, né? Eu atraio um pouco as pessoas melancólicas. E se a gente olhar com uma personalidade, sei lá, bíblica, quem que a gente encaixaria, Murilo? Bom, primeiro a gente tem Moisés, né? E vamos falar a verdade. Aquele monte de lei só pode vir de um melancólico, né? Não pode vir de uma pessoa de outro temperamento, não tem jeito. Entendi. Mais de 600 leis e tudo. É muita coisa. Não, e você vê essa desconfiança, porque eu não sei se você se recorda, mas Moisés não entrou na Terra Prometida. Sim. Mas o interessante é o que fez ele não entrar. Olha É porque é o seguinte, estava lá uma situação, o povo estava reclamando de sede, e Deus falou assim, bate uma vez na pedra. Na dúvida, ele bateu duas. Obedeceu Deus por excesso de segurança. Bateu duas. O povo é tão cabeça dura que eu vou bater duas para ver se uma, né, dá uma equilibrada aí na tanta cabeçada que esse povo tá dando. E aí, o que aconteceu? Aí Deus falou, mas eu falei que era uma. Você bateu duas, não vai entrar na Terra Prometida. Daí de chega até lá, depois passa o bastão para Josué, à frente da Terra Prometida, mas ele não entra. Né? Então Moisés é nitidamente melancólico. Quando ele vai lá e fala com o faraó. Qual a reação do melancólico? Mas escuta, eu sou gago, como é que faz isso? Como é que vai dar certo? Como é que o cara gago vai fazer isso e tudo mais? Vê o problema na frente, né, Murilo? Exatamente. O que é isso? Ele está tentando fazer aquela análise toda. E o Moisés tem muito esse perfil. Né? O outro que tem esse perfil também bíblico é Simão. Né? É interessante. Lembra que eu falei do essencial e acidental? Se eu chegar para o Zé Maria, vamos supor que a gente tem um amigo em comum que chama Paulo, né? Vamos usar o nome do você conhece o Paulo? Conheço o Paulo, tal, sei lá, vi ele a semana passada, tal. Pronto. Se o Zé Maria fosse melancólico, você fala, Zé Maria, conhece o Paulo? Conheço o Paulo, inclusive. Eu vou dizer para você, quando eu tinha 5 anos, o Paulo, ele conheceu meu pai no trabalho, aí um dia ele foi comer pizza em casa, fez uma brincadeira que eu não gostei, aí depois ele se afastou do meu pai, depois quando eu tinha uns 20 anos, eles retomaram a amizade, ou seja, conta todo o passado para dizer o presente. Né? Olha só que coisa. O João faz ou não faz isso no Evangelho? Né? Todos os evangelistas começam dizendo assim, então vamos falar de Jesus, da linhagem dele, né? Vamos falar de Jesus. O evangelho é para falar de Jesus, não é? Então vamos falar de Jesus. Pois o apóstolo São João não se contenta. Ele achou que faltou detalhe. Espera aí, vamos explicar um pouquinho melhor. Antes de existir o mundo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí, quando você acha que ele vai chegar, ele começa a falar, mas para entender Jesus, eu vou falar do João Batista. E tem o João Batista e tudo mais, tal. Aí, então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Olha só que coisa fantástica. É muito interessante. E nota que quem escreve o Apocalipse é São João. Sim. E o que o Apocalipse manifesta ali? Uma grande segurança para os cristãos. Puxa. Ao mostrar o triunfo universal de Cristo, os cristãos se sentem seguros no meio da tribulação. Porque eles falam, a gente já ganhou, a gente está num jogo que está ganho, entendeu? É só uma questão de esperar acabar os 45 tempos. Já está 10-0, né? Já está 10-0 o jogo. A gente só aqui ficar lutando, né? Para não fazer gol contra, para não ficar atrapalhando, mas a vitória está garantida. Isso é um muito melancólico, né? E se a gente for pegar um exemplo do cinema, do mesmo filme do Senhor dos Anéis, eu dou esse exemplo do filme porque são 3 filmes, são longos, os personagens são bem construídos e você consegue olhar esse processo ao longo da jornada lá dos personagens, né, no filme. Então você tem o Sam. O Sam, ele é sempre desconfiado, né? Aparece o Gollum lá, que é uma criatura meio traiçoeira, tal, e vai ser o guia deles. O Sam, todo momento fechado. Resistente. Ele vai nos trair, ele vai nos matar. Isso aqui vai dar errado. Não pode confiar nele. E não sei o quê. E o tempo todo ele vai fazendo esse processo. Muito bom. Né? Agora, muito bacana. Fleumáticos? Vamos para o fleumático.
Estou vendo aqui, ô Murilo, entrou muitas pessoas. Ó, estou vendo a Adelina aqui também. Estou vendo a Ana Paula. Ô, Ana, muito bem-vinda. Olha, nossa, muitas outras pessoas, a Aline entrando aqui também, e já vão se identificando, viu, Murilo? Olha, eu acho que agora a maioria já está compreendendo o que você comentou antes comigo, que as pessoas vão se identificando, né, e se revelando aí, partilhando. Isso é muito bacana. Que bom, vamos lá para o fleumático. Antes de ir para o fleumático, vi um comentário aqui da Maria Elisa, né? Fala, gente, é real, eles têm uma memória de elefante, né? E é bem isso mesmo, né? Realmente, o melancólico, você fala uma coisa hoje, você já esqueceu o que você falou, e passa 2, 3, 5 anos, ele ainda lembra aquilo. Não, você lembra que você falou aquele dia que estava na sua casa? É bem isso mesmo, bem interessante. Bom, vamos para os fleumáticos, então. Ô Murilo, permite fazer uma outra intervenção aqui? Nós já abordamos muito bem o colérico e também o melancólico, né? E nós já estamos aqui praticamente quase uma hora de live, né? Será que valeria a pena perguntar aqui para as pessoas o que eles acham, de repente, fazer um segundo momento com você para abordar os dois que faltam? E depois ainda um panorama geral, o que você acha? Eu vou perguntar aqui para o pessoal, o que vocês acham? Que aí o Murilo viria em um segundo momento, e aí, é claro, né, eu convidaria já o Murilo aqui, porque nós já estamos chegando em 1 hora de live, né? E falta aí 2 temperamentos importantes, né? Que é o fleumático e o sanguíneo. E, de repente, a gente faria uma segunda rodada, Murilo. O que vocês acham aí? Deixa eu ver aqui, pessoal. Escreve aí embaixo. Escreve aqui o que vocês acham, porque, de repente, a gente faria uma segunda rodada com o Murilo, e ele vai trazer com mais profundidade também os outros. E aí, opa, já estou vendo aqui, a Conceição falou sim, olha aqui a Edivânia falou, opa, falou sim também, a Adelina está falando ótimo, a Vilma, muito bom, ó, Vilma aí, muito bem-vinda, viu, Vilma? A Silvana, olha, concordo, olha, a Gi está falando aqui sim, pode ser um segundo momento, a Marinalva, uma boa ideia, a Aline está falando assim, olha, a Aline está falando, continua. Tá tão bom. A Gil está falando, olha, que concorda ter um segundo momento com o Murilo. A Ivone está dizendo sim também, concorda, mas fale também sobre os dois, né? Os dois temperamentos. E no outro a gente vai complementar. Então, vamos fazer assim, então, ó. Nós já falamos dos dois, né? Estou vendo aqui que a maioria quer que a gente aborde num segundo momento. Nós poderemos falar dos outros 2 temperamentos, de novo, rapidamente, e focaríamos nos 2 que estão faltando, que é o fleumático e o sanguíneo. Tudo bem? O que você acha, Murilo? Eu acho uma ótima ideia, né? É um assunto assim, que se a gente fosse falar... É muito bom, né? E o pessoal vai participando aqui, né? Olha, Murilo, acho que 99,9% está falando que seria interessante a gente ter um segundo tempo, um segundo momento para complementar, até para que a gente possa digerir tudo isso aqui, né? E o que você acha? Pode ser assim? Pode, eu acho excelente. Acho uma ótima ideia. Então, aí também tá com calma. A gente pode até tratar dos dois aqui, mas aí também se a gente encurtar os dois aí, a gente acaba isso. perdendo de mais detalhes, eu acho que agrega bastante, né? Entendi. Então vamos fazer assim, então. Nós vamos combinar. Nós vamos fazer assim. Murilo, se pudesse, só para o pessoal que está aqui, para falar assim, não, mas eu queria ouvir um pouco do fleumático, do sanguíneo, assim, se pudesse pincelar mesmo, assim, por cima, o fleumático e sanguíneo, mas muito por cima mesmo, para a gente poder ter essa visão e para ter um segundo momento com você, como é que seria? Olha, eu acho que o que fica legal, de repente a gente pode trazer os exemplos de personalidades aí bem conhecidas, aí, bíblicas e, né, também do filme, para que o pessoal já vá tendo uma referência. De repente, até assiste o filme ou vai consultar alguma coisa dessas pessoas e vai meditando para a semana que vem já vir até melhor preparado para entender, né? Ótimo. Se a gente pegar, por exemplo, o fleumático, né? O fleumático, ele lembra da água, né? Ele tem aquela facilidade de se moldar, ele segue a corrente, né? Então, quem que a gente vê fleumático? A gente vê Abraão, né? Abraão
como é que era a vida de Abraão? Abraão, você não vai ter filho. Tá bom. Abraão, agora você vai ter filho. Tá bom. Abraão, agora você sacrifica o seu filho. Tá bom também. Agora você não vai mais sacrificar o seu filho. Tá bom. Né? Ou seja, o Abraão é o nítido fleumático. Né? Não vou Sim. arrumar briga, não vou me impor, não vou fazer nada, vou acatando as coisas. Até tem uma hora que briga o sobrinho dele, o Ló, né? Aham, O aham, pessoal do Ló briga com o pessoal dele, porque era sim. muita gente e as terras estavam ficando apertadas. Aí o que Olha, acontece? Ele vai e fala o seguinte: Ló, vamos resolver assim. Tem é. as terras da direita e da esquerda. Você escolhe uma, a que sobrar é minha. É o tipo fleumático, né? É o tipo fleumático. Muito bom, muito É bom, interessante. Tem muito bom. o Abraão, né? E no filme você pode ver o Frodo. Aí eu não vou descrever o Frodo, não. Você pode dar uma Sim, pesquisadinha nos trechinhos do filme, do entendi. Anéis, mas dá uma olhadinha no Frodo. A gente comenta na próxima live aí. Ótimo, ótimo, muito bom. E o Agora, se a gente... sanguíneo? Oi, desculpa. Você já ainda ia complementar algo ou já vai no sanguíneo? Ia no sanguíneo agora. Ia falar do Sim. sanguíneo. Se a gente for pensar no sanguíneo, você tem aí exemplo apóstolo São Pedro, né? Hum, O São Pedro é o típico exemplo sanguíneo. Pedro, eu te dou as chaves da igreja. Não, é isso aí. Olha, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. No versículo seguinte, ele já reclama: Jesus, não vai morrer na cruz, não, não faz esse negócio, não. Né? E aí Jesus fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Esse é um exemplo sanguíneo, né? Uma hora uma coisa já virou para outra. Ou depois também, né? Jesus, eu vou morrer por você. Aí depois lá na Paixão de Cristo, ele vai falar assim: nem conheço, não conheço, não conheço, nunca vi na vida. Nega 3 vezes. Aí depois Jesus ressuscita, ele fala: não, Jesus, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, né? Ou seja, ele vai oscilando conforme a companhia, né? As más companhias e as boas companhias, ele vai oscilando um pouco. E se a gente for pegar um breve exemplo do filme, para vocês também prestarem atenção, é o Peregrine Tuck, né? Que é apelidado no filme de Pippin, né? Depois você dá uma olhadinha e aí você dá uma analisada. Você não parece o sanguíneo, todo alegre, todo disperso. Vocês vão dar uma olhadinha aí. A gente comenta um pouquinho melhor também dessas personalidades na semana que vem. Não sei, né, Zé? Não sei se semana que vem ou se quando seria o momento aí. Ô Zé, tá sem o microfone aí, viu? Tá desativado o microfone. boa, Aí. boa. Eu estava lendo aqui algumas mensagens e, Murilo, eu já vou até fazer uma proposta aqui. São muitas pessoas que estão pedindo até para a gente poder já definir aqui até uma data. Pode ser no próximo sábado, às 21 horas de novo? Deixa eu só conferir aqui. Porque aí nós já podemos combinar isso e já fica já combinado. E nós temos que cumprir aquilo que eu falei, né, Murilo, no começo aí da nossa live, né? Para a gente poder aproveitar aí e presentear as pessoas que já ficaram até agora, né, Murilo? Claro, claro. Não, pode ser sim. Pode ser o sábado. Então, olha só, próximo sábado, às Dia 4. 21 horas, segundo tempo com o Murilo, né? Exatamente para que nós possamos, então, acompanhar aí essas pessoas, os dois temperamentos pendentes. E, Murilo, e qual que é a surpresa aí dessa noite para as pessoas que estão até agora conosco? Fala aí. Então, a gente preparou aqui também um teste, né? Sobre temperamento. Tem um link aqui que nós encontramos. Você pode fazer o teste para te dar um norte também, né? O melhor jeito, assim, né? O melhor jeito mesmo de você é você se analisar e se comparar com o outro, né? Sim. Nesse sentido aí. Então, você vê uma pessoa ali, sei lá, eu vejo o Zé Maria. Eu falo, olha, o Zé Maria é desse jeito, eu não, né? E aí eu começo a ver, então eu sou quente ou seco, o Zé Maria é quente ou seco, estamos em opostos diferentes, porém, sei lá, vamos supor, ele é seco, eu sou seco também, ou ele é úmido, eu sou úmido também, né? Então, fazer essa comparação, né? Porém, você fala assim, não, mas eu queria ter um norte aí, estou perdido. Você pode Ótimo. fazer um teste, a gente colocou aqui até eu enviei aqui para a equipe, né? O pessoal vai estar colocando. Vai disponibilizar aí o link E para fazer um teste.
Bom, é claro, é um link, né, Murilo, que vai ser disponibilizado para fazer um teste, e é claro que é para que te ajudar, auxiliar a compreender melhor ainda seu temperamento, porque às vezes você não é, assim, você tem uma predominância de sanguíneo, por exemplo, mas às vezes você também tem uma questão de fleumático, né, Murilo? Vai compreendendo mais, aí a gente vai se conhecendo um pouco mais, né? Não é, às vezes não é tão do jeito que a gente imagina, né? Exatamente. Então, a gente... E o bonito, Murilo, sim, eu só complementar aqui, e o bonito que a gente percebe que um temperamento vai complementando o outro, né? Um vai precisando do outro, né? Como é bacana isso. Acho que no próximo a gente trabalhar também essa ideia de fechar os outros dois que estão faltando, mas dessa importância da gente entender que nós temos que viver nessa comunidade fraterna, né? De um ajudar o outro, um vai complementando o outro, não é isso? Exatamente. Isso, assim, os 4 temperamentos, eles dão uma visão completa da realidade, vamos dizer assim, né? Sim, Por isso sim. que precisam um do outro, né? Se a gente não tiver um ao outro, a gente acaba tendo uma visão limitada da realidade. O mundo não é só desafio, o mundo não é só uma ordem, né? Pegando o que a gente abordou aqui. Sim, Existem sim. outras faces também que os outros temperamentos nos agregam. Sim. E isso que é bonito, né? Às vezes, principalmente nesse momento, as pessoas estão aí muito próximas e a gente vai compreendendo, vai ajudando a entender e até compreender, olha, tem coisas que o outro não vai mudar, a gente pode aprimorar, direcionar, mas às vezes nós fazemos exigências que o outro seja igual ao meu temperamento. Olha só. Então, Perfeito. esse é um ponto chave aqui. E isso gera muita briga. Né? É uma pequena falha de compreensão do próximo e de si mesmo, né? Que às vezes, vamos dizer aqui, né? Vamos chegar em exemplos mais drásticos, às vezes gera até um divórcio, às vezes gera até uma situação muito difícil com os filhos também, né? As pessoas, inimizades, não, eu não gosto da pessoa e tudo mais, e na verdade um complementa o outro, um pode ajudar. Murilo, olha, nós vamos parando por aqui, porque se a gente entrar aí não vai ter fim, isso está muito bom. Eu acho que para a próxima a gente vai abordar os dois, sucintamente, os dois temperamentos que nós já abordamos e os dois que estão faltando, e fazer essa correlação de um com o outro aí, pode ser? Claro, claro. E a gente muito vai. Bom. E muito bom. O link eu já disponibilizei aí, né? Vocês podem depois fazer esse exercício. E o bacana é que nós vamos ter aí mais uma semana para convidar outras pessoas, aquelas pessoas que de repente não deu tempo para convidar. E de antemão eu quero agradecer a participação. Foi a primeira live nossa. E assim foi muito bacana a participação de cada um de vocês. E do Murilo. Murilo, muito obrigado. Né? De verdade, assim, gostaria que você fizesse suas considerações finais. E desde já agradeço a possibilidade de estar com você novamente no próximo sábado, viu? Eu agradeço aí, Zé Maria, pela oportunidade de estar contribuindo com vocês, estar passando esse conhecimento adiante. Porque, assim, para mim foi muito bom, para mim, para minha personalidade, para minha vida, conhecer isso para os meus relacionamentos me ajudou demais, né? E nada melhor quando uma coisa ajuda muito a gente compartilhar com os outros, né? Então, para mim é uma alegria muito grande estar podendo aqui também compartilhar com todas essas pessoas, viu? Com certeza. E eu já vou pedir também para que você que participou conosco nessa noite, nessa live, já também pega o link aí, divulgue essa live para outras pessoas, né? De modo que nós possamos alcançar outras pessoas que talvez não tenha tido a oportunidade de estar conosco, né? Então, muito obrigado, um grande abraço, Deus os abençoe, fique com Deus, até a próxima, viu? Um abraço, fica com Deus. Um abraço, tchau, tchau. Até mais, tchau.